Boa tarde, professor. Meu nome é Rafael Messias Pignaton dos Santos. Eu sou aluno da turma de Algoritmos e Estrutura de Dados do terceiro período e eu vou apresentar o seminário sobre o capítulo 9 do livro Linguagem C Completa e Descomplicada, do André Bax. E aí eu vou compartilhar a tela para que o senhor consiga ver a resolução o compartilhamento dos slides. Bom, os objetivos do capítulo são bem práticos, na verdade. Ao final, a gente precisa saber declarar uma função, definir quais informações elas entram nela por meio dos parâmetros e qual informação sai por meio do retorno. Depois entra uma parte muito importante para a prova, que é diferenciar passagem por valor e passagem por referência. Nós também vamos ver como arrays e estruturas são passados para funções, porque aparece o operador seta, e por fim a recursão, que é quando uma função chama a si mesma. Aí, para começar, a primeira pergunta é: por que as funções existem? Bom, uma função é um bloco de código com nome, criado para executar uma tarefa. A gente já usa funções desde o início em C, mesmo sem criar as nossas. Printf, scanf são alguns exemplos. Aí, quando a gente chama o printf, a gente não precisa saber como ela foi implementada internamente. Nós usamos um nome e passamos as informações necessárias. O mesmo raciocínio vale para as funções criadas pelo programador. Em vez de repetir código ou deixar tudo dentro da main, nós criamos funções para organizar melhor o programa. As duas grandes vantagens são estruturação e reutilização. Aí, sabendo o motivo, agora a gente vai ver como é a estrutura básica de uma função. A forma geral de uma função tem quatro partes. Primeiro vem o tipo retornado, que indica o tipo de valor que a função devolve, como int, float, char ou void. Depois vem o nome da função, que é o identificador usado para chamá-la. Em seguida, aparecem os parâmetros dentro dos parênteses, que são as informações recebidas pela função. Por último, entre chaves, vem o corpo da função, onde ficam as declarações e comandos que realizam a tarefa. Agora vem uma dúvida comum, que é onde colocar a função no programa, antes ou depois da main. Bom, em C, se a função for escrita antes da main, o compilador já conhece aquela função quando ela for chamada. No exemplo, a função square aparece antes, então a main pode chamá-la normalmente. Mas se a função for escrita depois da main, precisamos declarar antes um protótipo. O protótipo é como um aviso para o compilador. Ele informa o nome da função, o tipo de retorno e os tipos dos parâmetros, mas sem o corpo. Por isso ele termina com ponto e vírgula. Depois de declarar, precisamos entender o que acontece quando a função é chamada. É, quando o programa ele encontra uma chamada de função, ele pausa temporariamente o fluxo atual e vai executar o corpo daquela função. Os argumentos enviados nas chamadas são associados aos parâmetros da função. Depois, a função executa seus comandos. Quando ela termina, ou quando encontra um return, o controle volta para o ponto exato onde a chamada aconteceu. Se a função devolve um valor, esse valor pode ser usado em uma atribuição, em um printf, em uma expressão ou em outra chamada. Agora nós vamos olhar com mais calma para os parâmetros, que são a entrada da função. Parâmetros são variáveis locais declaradas dentro do parênteses da função. Elas recebem os valores enviados de fora. Um detalhe importante em C é que cada parâmetro precisa ter seu próprio tipo declarado.
Então, o correto é escrever int x, int y. Não basta escrever int x, vírgula y, como a gente costuma fazer na sala de aula. Não basta escrever assim, como fazemos em declaração comum de variáveis. Além disso, esses parâmetros só existem dentro da função. Quando a função termina, eles deixam de existir. E quando a função não recebe parâmetro nenhum, e aí que entra a diferença entre lista vazia e void. É, Quando escrevemos uma função como void, imprime, a lista de parâmetros fica vazia, mas historicamente isso não deixa tão explícito que a função não deve receber argumentos. Já quando escrevemos void, imprime, estamos dizendo claramente ao compilador que aquela função não espera nenhum parâmetro. Então, se alguém tentar chamar imprime entre parênteses 5, isso deve gerar erro. Mesmo sem parâmetros, os parênteses continuam obrigatórios, porque é assim que a linguagem identifica a chamada de função. Com os parâmetros definidos, a próxima parte é o corpo da função. O corpo da função é tudo o que fica entre as chaves. Ali podem existir variáveis, constantes, arrays, if, switch, laços de repetição, chamadas a outras funções, e até comandos de entrada e saída. Mas a ideia mais importante é responsabilidade única. Uma boa função deve fazer uma tarefa específica e bem definida. Isso melhora a leitura, facilita testes e evita funções gigantes que fazem tudo ao mesmo tempo. Um bom exemplo é separar o cálculo fatorial em uma função própria. É, Neste exemplo, a função fatorial recebe um número inteiro n, cria uma variável f iniciada com 1 e usa um for para multiplicar de 1 até n. Aí, ao final, retorna f. A main fica responsável por ler o valor, chamar a função e imprimir o resultado. A grande vantagem é que o cálculo do fatorial ficou isolado. Se em outro ponto do programa eu preciso calcular a fatorial de outro número, basta chamar a função novamente. Assim, a main não fica poluída com o detalhe do cálculo. Esse exemplo também ajuda a discutir uma escolha de projeto. Colocar ou não leitura e escrita dentro da função. Uma boa regra é evitar entrada e saída dentro de funções que deveriam apenas calcular e devolver resultado. Por exemplo, uma função de fatorial fica melhor recebendo n por parâmetro e retornando o resultado, em vez de ela mesma ler e imprimir. Mas isso não é proibido. Faz sentido ter leitura e escrita dentro de função quando a tarefa da função é justamente interagir com o usuário, como uma função menu, que mostra opções, lê a escolha, valida e devolve a opção escolhida. Agora vamos falar de uma das partes mais importantes, o retorno da função. Existem funções sem retorno e funções com retorno. Uma função void executa comandos, mas não devolve valor. Normalmente ela é chamada como um comando separado, por exemplo, imprime entre chaves 5. Já uma função com retorno, como int soma, precisa devolver um valor compatível com seu tipo. Esse retorno pode ser usado em uma variável como resultado, recebendo soma A, B, ou diretamente dentro de uma expressão. O tipo de função e o valor retornado precisam conversar entre si. O comando que faz essa devolução é o return, e ele tem alguns cuidados. O primeiro cuidado é que o return, expressão, devolve um valor, e esse valor precisa ser compatível com o tipo de função. Segundo, uma função pode ter mais de um return, principalmente dentro de if-else, mas muitos returns podem deixar o código mais difícil de acompanhar.
Muitas vezes é mais limpo guardar o resultado em uma variável e retornar no final. Terceiro, quando o return é executado, a função termina imediatamente. Qualquer comando depois dele, no caminho de execução, não será executado. Mas quais tipos de uma função em C pode retornar? Uma função pode retornar tipos básicos como int, char, float, double. Também pode retornar void quando não devolve valor, ponteiros e tipos definidos pelo programador, como struct. Um ponto muito importante é que em C, uma função não retorna um array diretamente. Uma alternativa citada no capítulo é colocar esse array dentro de uma struct, porque estruturas podem ser retornadas e atribuídas em C. Então, quando a gente passa em retorno, precisa respeitar as regras do tipo. Depois do retorno, entramos em um dos assuntos que mais confundem os tipos de passagem de parâmetro. Aqui existem duas ideias fundamentais. Na passagem por valor, a função recebe uma cópia do valor original. Se ela alterar essa cópia, a variável original fora da função não muda. Na passagem por referência, a função recebe o endereço da variável original. Assim, ela consegue acessar e alterar diretamente o valor que está naquele endereço. Em C, essa passagem por referência é feita usando ponteiros. Essa diferença explica muitos erros comuns em prova e em programas reais. Vamos primeiro ver a passagem por valor. Neste exemplo, x vale 5 na main. Quando chamamos som mais um, o valor 5 é copiado para o parâmetro n. Dentro da função, n passa a valer 6, só que n é uma variável local, uma cópia. Quando a função termina, n desaparece e x continua valendo 5 na main. Por isso, a saída conceitual é, dentro da função aparece 6, mas depois da função, x continua 5. Essa é a passagem por valor. Se eu realmente quiser alterar x dentro da função, eu preciso passar o endereço dele. Na passagem por referência, o parâmetro da função é um ponteiro. Por isso aparece int vezes n, guarda o endereço de um inteiro. Na chamada, usamos e-comercial x para enviar o endereço da variável x. Dentro da função, usamos asterisco n para acessar o conteúdo armazenado naquele endereço. Então, quando fazemos asterisco n recebendo asterisco n mais um, estamos alterando o valor original de x. Essa é exatamente a lógica que já aparece no scanf quando utilizamos scanf, porcentagem de comercial x. Passamos o endereço para que a função consiga preencher a variável. Um exemplo clássico para comparar valor e referência é a troca de valores. Se eu tento trocar dois valores passando por valor, a função recebe apenas cópias. Dentro dela, A e B podem trocar entre si, mas x e y, que estão na main, continuam iguais. Já na versão por referência, a chamada e-comercial x e e-comercial y e a função recebe os endereços. Ela altera A e B, ou seja, os conteúdos originais. Por isso, no final, os valores realmente aparecem trocados fora da função. Esse exemplo deixa muito claro quando usar ponteiros. Quando a função precisa modificar variáveis externas. Agora vamos para arrays, porque eles têm comportamento próprio. Arrays em C são sempre passados por referência. Quando passamos o nome de um vetor para uma função, o que chega é o endereço do primeiro elemento. Por isso, alterações feitas dentro da função podem afetar o vetor original.
Outro cuidado é que a função não sabe automaticamente o tamanho do array. Então é comum passar o vetor e também o tamanho. Na chamada, usamos apenas o nome do vetor sem e comercial e sem colchetes. Essa ideia aparece em diferentes formas de declaração de parâmetro. Três declarações equivalentes para vetor. As três declarações mostradas representam a mesma ideia para um vetor, passando como parâmetro int. Então, apesar de parecer que m fixaria o tamanho, na prática a função recebe um endereço. A linguagem C não faz automaticamente a checagem de limite do vetor em tempo de compilação só por causa dessa declaração. Por isso, o tamanho n continua necessário para controlar corretamente o laço e evitar acessar posições inválidas. Quando passamos de vetor para matriz, aparece mais uma regra. Em, em matrizes, C precisa conhecer o tamanho das dimensões extras para calcular corretamente o deslocamento da memória. Por isso, podemos deixar variável o número de linhas, mas informar o número de colunas. Como em int m5, outra opção é tratar a matriz como um vetor linear, passando o endereço do primeiro elemento, por exemplo, e comercial mat 00. Essa segunda forma exige ainda mais cuidado, porque o programador precisa controlar corretamente o total de elementos. Além de arrays, o capítulo também fala de estrutura com parâmetros. Uma struct pode ser passada de várias formas. Podemos passar a estrutura inteira por valor, o que copia todos os campos. Podemos passar só um campo por valor, como P1x. Podemos passar um campo por referência, usando e-comercial P1.x. E também podemos passar a estrutura inteira por referência usando o e-comercial P1. As mesmas ideias gerais valem para union e enum. A escolha depende do objetivo. Se quero apenas consultar valor, pode bastar. Se eu quero alterar o original ou evitar cópia grande, referência faz mais sentido. Mas quando passamos uma struct por referência, surge um detalhe de sintaxe. Quando P é um ponteiro para struct, ponto, escrever, significa, primeiro, acessar a estrutura apontada por P, depois acessar o campo X. Os parênteses são importantes porque o operador ponto tem prioridade maior que o asterisco. Sem parênteses, seria interpretado como se P tivesse um campo X, o que não é a ideia. Então, para ponteiro de struct, a forma correta com ponto é entre parênteses, asterisco P, ponto campo. Como essa escrita é meio trabalhosa, C oferece um operador específico para isso, o operador set. O operador set simplifica o acesso a campos de uma struct quando temos um ponteiro para ela. Em vez de escrever isso, podemos escrever P menos maior X. As duas formas são equivalentes. Então, no exemplo, recebendo 10 pode ser substituído diferente. Isso deixa o código mais limpo e fácil de ler. O operador seta também pode aparecer em situações semelhantes envolvendo dados estruturados passados por referência. Agora chegamos ao último grande bloco do capítulo. É, Recursão acontece quando uma função chama a si mesma. A ideia é resolver um problema definindo ele em termos de uma versão menor do problema.
O exemplo conceitual do vaso de flores ajuda. Esvaziar um vaso com N flores pode ser visto como tirar uma flor e depois esvaziar um vaso com N menos um flores. Parece simples, mas exige cuidado, porque se a função chamar assim mesmo sem parar, o programa entra em repetição infinita até estourar a memória. Por isso, toda solução recursiva precisa de ter uma estrutura mental bem definida. Uma solução recursiva transforma um problema grande em um problema menor até chegar a um caso base. Caso base é a situação em que a função não precisa mais chamar a si mesma. A chamada recursiva é a chamada da própria função, aqui com um valor menor ou mais simples. E o progresso é a garantia de que cada chamada se aproxima do caso base. Sem caso base, ou sem progresso, a recursão não termina corretamente. O exemplo mais clássico para enxergar isso é o fatorial. É, o fatorial tem uma definição naturalmente recursiva. Sabemos que o zero fatorial é 1. Esse é o caso base. Para qualquer outro n fatorial é n vezes o fatorial de n menos 1. No código, se n é igual a zero, retorna 1. Caso contrário, retorna n multiplicando por fatorial n menos 1. Repare que a função chama ela mesma com um valor menor. Essa redução é o progresso. Quando chega em zero, a recursão para e os resultados começam a voltar. Agora vamos entender o que acontece na memória durante essa ida e volta. Quando a main chama fatorial 4, essa chamada fica aguardando o resultado de fatorial 3, a chamada de fatorial 3 aguarda de 2 e assim sucessivamente. Esse é o caminho de ida. Quando o fatorial 0 retorna 1, começa o caminho de volta. O fatorial 1 recebe esse 1 e calcula o seu retorno. Depois do fatorial 2, fatorial 3 e fatorial 4. Vamos finalizando. Cada chamada tem seu próprio contexto de execução. Por isso, a recursão consome memória. Essa elegância tem vantagens, mas também tem custos. Muitas soluções recursivas ficam mais curtas e elegantes do que versões iterativas com laços, mas isso não significa que sejam sempre melhores. Recursão pode dificultar a detecção de erros, gastar mais memória, gastar mais tempo e repetir cálculos. Em qualquer função recursiva, os dois pontos mais importantes são o critério de parada e a forma como o parâmetro muda na chamada recursiva. Se esses dois pontos estiverem errados, o programa provavelmente vai falhar. Um exemplo em que a recursão fica bonita, mas ineficiente é Fibonacci. Bom, a sequência de Fibonacci pode ser definida de forma recursiva. Fibo zero é zero, Fibo um é um. Para os demais casos, Fibo de n é Fibo n menos um mais Fibo n menos 2. O problema é que essa função faz duas chamadas recursivas em cada etapa. Isso cria muita repetição de cálculos. Por exemplo, se calcular fio 5, você acaba recalculando fio 3, fio 2 e outros valores várias vezes. Então, a recursão pode ser elegante, mas nem sempre é eficiente. Aí, para fechar a parte teórica, deixei um checklist prático para construir boas funções. Esse checklist resume o capítulo de forma prática. O nome da função deve comunicar a tarefa. A função deve fazer uma coisa só. Os parâmetros precisam ter tipos explícitos. O retorno deve ser necessário e compatível. A passagem por valor ou referência deve ser uma decisão consciente, não um chute. Arrays devem receber o tamanho separado. Structs por referência precisam usar p campo ou p menos maior campo. E se for recursiva, a função precisa ter caso base e progresso. Agora, antes da conclusão, vale destacar os erros mais clássicos que aparecem. Aqui estão os erros que a gente precisa evitar, que é esquecer o protótipo quando a função veio depois da main, declarar parâmetros de forma errada, como int x, y, usar função vazia quando ela queria deixar claro que não recebemos argumentos, em vez de usar void.
Tentar alterar parâmetro por valor esperando mudar a variável original. Esquecer o e comercial na chamada por referência ou esquecer o asterisco dentro da função. Passar o array do jeito errado. Confundir asterisco p.x com entre chaves, entre parênteses. E fazer a recursão sem critério de parada. Com isso, chegamos à ideia central do capítulo. Bom, a mensagem principal é que a função são as bases da programação modular em C. Elas ajudam a dividir problemas grandes em partes menores, a reutilizar código e a controlar melhor o que entra, o que sai e o que pode ser alterado. E foi isso. Agora a gente passa para a parte dos exercícios. Bom, na primeira questão, aqui eu criei uma função, né, que recebe os dois inteiros e compara os dois. Aí, se o primeiro ele for maior, ele retorna ele. Caso contrário, retorna o segundo. Questão 2, eu usei uma função com switch. O número digitado representa o mês e cada case imprime o nome do mês e a quantidade de dias. Se o número não estiver entre 1 e 12, aparece mês inválido. Questão 3. A função recebe temperatura em Fahrenheit e aplica a fórmula Celsius igual a Fahrenheit menos 32 vezes 5 dividido por 9. Questão 4. Sobre o volume do cilindro. A função recebe raio e altura, aí depois eu aplico a fórmula do volume do cilindro, né, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Questão 5 pede o volume da esfera. Aqui a função recebe apenas o raio e calcula o volume da esfera usando a fórmula 4 terços vezes π vezes o r ao cubo, que não muda tanta coisa, só muda mais a fórmula, né? Questão 6 falando sobre IMC. A função recebe o peso e a altura e retorna o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Questão 7 fala sobre horários em segundos. A função recebe horas, minutos e segundos. Aí, para converter tudo para segundos, eu multipliquei as horas por 3.600, os minutos por 60 e somei com os segundos, que já tinham, né? Aí dá as horas em segundos. Questão 8 fala de quadrado perfeito. A função ela testa se algum número inteiro multiplicado por ele mesmo dá um número digitado. Se encontrar, retorna verdadeiro. Se não encontrar, retorna falso. Questão 9 é a média do aluno. A função ela vai receber três notas e um caractere indicando o tipo de média. Se for A, calcula a média aritmética. Se for P, calcula a média ponderada, com peso 5, 3 e 2. Questão 10 pede uma calculadora. A função recebe dois números e uma operação. Aí eu usei um switch para verificar se a operação é soma, subtração, multiplicação ou divisão. Aí na divisão, eu verifiquei se o divisor não é zero, só para garantir que não tenha nenhuma invalidez. Questão 11 fala sobre potência. A função ela calcula a potência usando repetição. Aí começa com o resultado igual a 1 e multiplica pela base várias vezes, de acordo com o expoente. Questão 2 fala sobre o maior fator primo. Primeiro eu criei uma função para testar se um número é primo. Depois eu percorri os divisores do número e guardei o maior divisor que também fosse primo. Questão 13 fala sobre o somatório. A função soma todos os números de 1 até n. Aí eu usei um laço de for, acumulando o resultado em uma variável soma. Questão 14 é sobre fatorial.
A função ela calcula o fatorial multiplicando os números de 1 até n. Aí o resultado ele começa em 1 e vai sendo multiplicado a cada repetição. Questão 15 fala sobre exclamações. A função ela imprime várias linhas com exclamações. Aí na primeira linha imprime uma, na segunda imprime duas, assim por diante, até chegar em n. Questão 16 pede um triângulo de asteriscos. Aqui eu usei dois laços. Primeiro imprimi os asteriscos em ordem crescente, depois em ordem decrescente, formando o desenho pedido. Questão 17, série S. A função ela calcula a série usando um for e em cada repetição ele calcula o termo da fórmula e soma no acumulador S. Questão 18 fala sobre seno por série de Taylor. A função ela aproxima um seno, primeiro converte o ângulo de graus para radianos, depois usa a série de Taylor, alternando soma e subtração, usando potência e fatorial. Aqui é parecido com a questão anterior, só que com cosseno, né? A lógica é parecida, a diferença é que o cosseno ele usa expoentes pares na série, né? Então também alterna soma e subtração. A questão 20 fala sobre o número de Euler. A função ela aproxima o número e usando a soma de um dividido por n fatorial. Para isso, eu usei uma função de fatorial e somei os termos até a quantidade que me foi informada. Questão um da segunda parte, né? Fala sobre a parte inteira e fracionária. Aí eu usei os ponteiros, né, para a função conseguir devolver dois resultados, a parte inteira e a parte fracionada do número. Questão 2 fala sobre o volume e área da esfera. A função ela recebe o raio e calcula dois valores, o volume e área. Como precisa retornar dois resultados, eu usei os ponteiros, né? Questão 3 fala de soma de vetor com 10 elementos. A função ela recebe o vetor e percorre as 10 posições, somando todos os valores em uma variável acumuladora. A questão 4 ela fala sobre a média de 10 alunos. A função ela recebe um vetor com as notas, né? Soma todas e divide por 10, retornando a média da turma. Questão 5 pede o desvio padrão. Aí, primeiro eu calculei a média dos valores, né? Depois eu calculei a soma das diferenças ao quadrado e no final eu tirei a raiz da média dessas diferenças. Questão, a questão 6 pede uma matriz transposta 5 por 5. Aí a função recebe uma matriz, né? Gera a transposta, trocando linhas por colunas. Ou seja, o elemento i, j vira ji. Questão 7 pede a soma de matriz 10 por 10. A função ela percorre todas as linhas e colunas da matriz, somando cada elemento. A questão 8 fala sobre a soma das diagonais de uma matriz 6 por 6. Eu usei um laço, né, para somar a diagonal principal, onde linha e coluna têm o mesmo índice, e aí a diagonal secundária, onde a coluna é calculada como 5 menos i. Questão 9 pede o aluno com maior média. Aí eu usei uma struct para guardar a matrícula, nome e notas. Aí a função calcula a média de cada aluno e retorna o índice daquele que tiver maior média. Questão 10 fala sobre palíndromo. A função compara o começo e o fim da string. Se todos os caracteres correspondentes forem iguais, a palavra é um palíndromo.
Questão 11. Converter para maiúsculas. A função ela percorre a string caractere por caractere. Quando ela encontra uma letra minúscula, subtrai 32 na tabela ASCII, para transformá-la em letra maiúscula. Questão 12 fala de soma de pares e ímpares. A função ela percorre o vetor e testa cada número com o resto da divisão por 2. Se for par, soma no acumulador dos pares. Se for ímpar, soma nos dos ímpares. Questão 13 pede para ordenar vetor. Aí eu usei uma ordenação simples, né, com dois laços. A cada comparação, se um valor anterior for maior que um posterior, os dois são trocados, no caso. Questão 14 pede a equação do segundo grau. Aí a função ela calcula o delta, né? Se o delta for negativo, não tem raízes reais. Se o número for zero, só tem uma. Se for delta positivo, calcula as duas raízes usando Bhaskara. Questão 15 pede o maior e menor valor do vetor. A função ela começa considerando o primeiro elemento como maior e menor. Depois percorre o vetor, atualizando esses valores quando encontrar algo maior ou menor. Questão 16 é maior valor e quantidade de ocorrências. A função ela percorre o vetor procurando o maior valor. Quando encontra um novo maior, reinicia a contagem. Quando encontra o mesmo maior de novo, aumenta a quantidade. Questão um da terceira parte fala sobre soma dos cubos. A função soma n elevado a 3 com soma dos cubos anteriores. O caso base é quando n chega em 1. Questão 2 fala sobre o somatório recursivo. A função soma n com o somatório de n menos 1. O caso base é quando n recebe 1, quando ele é igual a 1. Questão 3. Naturais em ordem crescente. A função, primeiro, chama ela mesma como n menos 1 e só depois imprime o valor, por isso os números aparecem em ordem crescente. Questão 4, ele pede os naturais em ordem decrescente. Aqui é o contrário da questão anterior. A função imprime o número primeiro e depois a gente chama ela mesma como n menos 1. Aí gera a ordem decrescente. Questão 5 fala de soma recursiva de vetor. A função soma o último elemento do vetor com a soma dos elementos anteriores. Quando o tamanho chega a zero, ele retorna a zero. Questão 6 ele pede a média recursiva de vetor. Primeiro eu usei uma função recursiva, né, para somar os elementos do vetor. Aí depois eu dividi essa soma pela quantidade de elementos, dando assim a média. Questão 7 potência recursiva. A função ela calcula a potência multiplicando a base por ela mesma repetidamente. Aí o caso base é o expoente zero, que retorna um. Questão 8 multiplicação por somas sucessivas. A função faz multiplicação usando apenas soma. Por exemplo, A vezes B vira A mais A mais A, repetindo B vezes. Questão 9 fatorial recursivo. A função retorna n vezes o fatorial de n menos 1. O caso base é quando ele é zero ou 1, retornando 1 de qualquer forma. Questão 10 fala sobre Fibonacci.
A função usa a definição clássica. Fibonacci de n é Fibonacci de n menos um mais Fibonacci de n menos 2. Os casos básicos são zero e um. Questão 11, ele pede um número invertido. A função ela vai pegar o último dígito com porcentagem 10 e montando o número invertido. Depois remove o último dígito com divisão por 10. Questão 12, decimal para binário. A função divide o número por 2 recursivamente. Na volta da recursão, imprime os restos, formando o número em binário na ordem correta. É, Série recursiva, questão 13. A função calcula o termo atual da série e soma com o resultado da série anterior, até chegar no caso base. Questão 14. Menor valor do vetor recursivo. A função compara o último elemento com o menor valor encontrado no restante do vetor. O caso base é quando sobra apenas um elemento. Questão 15. Número harmônico. A função ela calcula um sobre n mais o harmônico de n menos um. Aí o caso base ele vai ser quando n igual a um, que aí ele vai retornar um. E bom, essa foi a apresentação dos slides e também dos exercícios do capítulo 9. E é isso.